Comércio internacional e suas cláusulas típicas. O comércio internacional sempre foi caracterizado pela autonomia da vontade e da liberdade de contratar das partes envolvidas na relação contratual. O costume do comerciante fez surgir, no âmbito internacional, as figuras das câmaras de comércio e das fórmulas típicas de contratos internacionais. Elas são a materialização de um costume internacional, visto ao longo dos séculos pelos comerciantes. As fórmulas contratuais típicas utilizadas no comércio internacional. O contrato de compra e venda, que é o mais típico instrumento jurídico de comércio e elemento básico para a criação de uma infinidade de outros contratos, estabelece obrigações para, no mínimo, duas partes. O vendedor, que tem por seu principal dever a entrega da coisa vendida, e o comprador, que deve pagar o preço de sua aquisição. Mas ainda há outras obrigações. Existem outros detalhes a serem estabelecidos no contrato, e nem sempre é fácil prever todas as possíveis questões decorrentes nas dúvidas de interpretação de um ato de comércio, especialmente se as partes possuírem nacionalidades diferentes ou a execução do contrato ocorrer em mais de um estado, ou ainda se o mesmo tiver qualquer elemento quase relacione com o ordenamento jurídico de mais de um estado, constituindo-se um contrato internacional. Há uma enorme quantidade de estados e suas diferenças, peculiaridades como língua, tradição, legislação interna, bem como estágio de desenvolvimento e de riqueza e, consequentemente, de dominação ou de submissão perante os demais. Por tantos motivos, bem como a prática dos comerciantes no âmbito nacional, é que surgiram várias fórmulas contratuais que cuidam da transferência de mercadorias. No comércio internacional, tais fórmulas visam estabelecer as obrigações e os direitos que competem ao exportador e ao importador, não somente no que se refere às despesas provenientes de transações, mas também no tocante à responsabilidade por perdas e danos que possam sofrer as mercadorias transacionadas. Daí a importância da Câmara de Comércio Internacional, que criou tais fórmulas para regulamentar a interpretação de termos e cláusulas utilizadas no comércio. A Câmara de Comércio Internacional é uma organização internacional que trabalha para promover e assessorar o comércio internacional e globalização. É considerada a voz do comércio internacional. As atividades da CCI abrangem desde arbitragem até resoluções que digam respeito ao livre mercado e sistema financeiro, regulação de negócios, luta contra a corrupção e combate ao crime comercial. A organização tem acesso aos governos de países através de seus comitês nacionais, possui sua sede em Paris e oferece uma visão internacional do panorama dos negócios mundiais afetando diretamente suas operações. As fórmulas contratuais típicas. A principal função das fórmulas criadas pela Câmara de Comércio Internacional é precisar em que momento o exportador cumpriu suas obrigações, de modo que se possa dizer que, do ponto de vista legal, as mercadorias foram entregues ao importador e que o exportador tem direito a receber o pagamento estipulado. Mas elas não são as únicas existentes. Por isso, pode-se dizer que tais normas foram consolidadas em dois conjuntos: as definições americanas revisadas para o comércio exterior, usadas pelos Estados Unidos, e os termos comerciais internacionais, de caráter mais universal. As definições americanas revisadas para o comércio exterior de 1941. Elas são frutos do 27º Congresso Nacional do Comércio Exterior, realizado nos Estados Unidos em 1940. Ainda são utilizadas no comércio exterior norte-americano, são semelhantes aos Incoterms, e por isso podem provocar confusões. Para usar esses termos, é importante deixar claro qual termo está sendo utilizado. Este se refere aos Incoterms ou às definições americanas. Os termos comerciais internacionais, Incoterms, International Commercial Terms. Os Incoterms regulamentam somente a relação entre o comprador e o vendedor, e não o transporte, que é tratado à parte. Eles representam uma cláusula contratual que se limita a regular a entrega da mercadoria, bem como o exato momento da transferência de riscos do vendedor para o comprador. Os Incoterms permitem ao comprador e vendedor saberem a partir de quando cada um deve contratar os serviços de transporte. Por isso, eles são elementos imprescindíveis na logística de abastecimento e distribuição. Vale ressaltar que eles são importantes porque permitem aos importadores e exportadores adotar tais fórmulas padronizadas como base geral para os seus contratos, e não há impedimento no tocante a alterações ou a adições feitas pelos contratantes, no intuito de satisfazê-los, dadas as peculiaridades de cada caso. Naturezas jurídicas dos Incoterms. Elas são normas criadas pela Câmara de Comércio Internacional que, por ser uma organização internacional, não possui poder de criar regras com força coercitiva. Os Incoterms existem como produto de estudo aprofundado da matéria por experts do comércio internacional. Mas, a partir do momento que são voluntariamente incluídos em um contrato de compra e venda, designando-se o termo adequado,
passam, então, a fazer parte daquele contrato e, como suas demais cláusulas, passam a ter força coercitiva, conferida pela legislação escolhida para reger aquele instrumento. Assim, a coercibilidade dos incoterms depende de decisão das partes que os adotam se quiserem. Os incoterms, portanto, não possuem natureza coercitiva, uma vez que nasceram para orientar os comerciantes, facilitando, na medida do possível, a realização de suas atividades comerciais. Finalidade dos incoterms: estabelecer uma série de regras internacionais de caráter facultativo, interpretando os principais termos utilizados no contrato de compra e venda internacional de mercadorias. Eles são destinados aos homens de negócio que preferem a certeza de regras internacionais uniformes à incerteza que acarreta a diversidade de interpretações dadas aos mesmos termos em diferentes países. Além de determinarem algumas obrigações das partes, os incoterms constituem também cláusula de preço, porque a referência a cada um dos termos permite determinar os elementos de composição do preço da mercadoria. Categoria dos incoterms. Os incoterms não procuram interpretar todos os termos utilizados no comércio internacional, apenas os mais importantes, por serem os mais utilizados. Por exemplo, o atestado de conformidade, o conhecimento de embarque limpo, transportador, terminal de transporte e container. As fórmulas dos incoterms foram agrupadas em 4 categorias diferentes, as categorias C, D e F, onde indicam algumas obrigações de cada parte em relação à mercadoria. A categoria C pressupõe que o vendedor deverá fechar o contrato de transporte, porém sem assumir o risco de perda ou dano às mercadorias, nem fretes suplementares decorrentes dos fatores supervenientes ao carregamento ou à expedição. Então, o vendedor tem o dever de fechar um contrato de transporte nas condições usuais e por conta própria, e no contrato deve estar indicado o local de destino final da mercadoria. Uma característica importante nessa categoria é a transferência de despesas, que ocorre quando a mercadoria chega ao local de destino, a menos que haja despesas suplementares por fatos inesperados, que ficariam por conta do seguro, providenciado por uma ou outra parte de acordo com o termo escolhido. Categoria D possui como característica o fato do vendedor assumir todos os riscos relativos ao envio da mercadoria ao país de destino, ou seja, o vendedor se incumbe de pagar todas as despesas e responsabilidades referentes a esse encaminhamento, por isso é considerado uma operação de chegada, porque o vendedor somente se desonera de suas obrigações contratuais quando a mercadoria chega a seu ponto de destino. É uma modalidade contratual em que o vendedor assume o máximo de responsabilidade e, consequentemente, de riscos em relação à mercadoria. Categoria E é a que indica que o vendedor coloca a mercadoria em seu estabelecimento à disposição do comprador. Categoria F é a modalidade dos incoterms onde o vendedor deve remeter a mercadoria a um transportador designado pelo comprador. Conclusão: as fórmulas criadas pela Câmara de Comércio Internacional são a materialização do sucesso do costume dos comerciantes ao longo dos séculos, em suas tratativas comerciais espalhadas pelo mundo. Tais fórmulas respeitam a autonomia da vontade e representam a padronização de um entendimento a fim de se evitar conflitos interpretativos que possam prejudicar a negociação.